Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Muito bom poder contemplar as maravilhas do Senhor. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando, da importância da gente aprender, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco, que muitas das vezes ele está falando, mas nós não estamos dando ouvido ou não entendemos, quando é que é Deus falando com a gente. Então a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento, para que a gente possa verdadeiramente estar andando no caminho do Senhor. Eu queria deixar aqui alguns versículos para que sirva de base nessa caminhada. Enquanto em 1 Samuel, capítulo 3, vou ler do versículo 6 ao 10, e diz assim: E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. Samuel e disse: Fala, porque o teu servo ouve. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que nos serve para os tempos de hoje, né? Esse era um tempo, Nesse tempo, as pessoas que eram de Deus ouviam diretamente a voz de Deus, né? Hoje nós vivemos o tempo em que nós ouvimos o Espírito Santo de Deus, né? Não deixa de ser diferente, é o próprio Deus se manifestando a nós. Mas muitas das vezes nós mesmos não sabemos quando é Deus que está falando com a gente, né? Assim como aquele jovem ali, muitas das vezes a gente ouve uma voz, a gente tem uma paz no coração ou uma turbulência e a gente não sabe de onde vem. E às vezes a gente vai procurar no homem, né, uma forma de nos explicar, porque a gente acha que é o homem que está falando com a gente, mas às vezes não é. Às vezes é o nosso Deus, né, através do Espírito Santo, nos tocando e querendo falar com a gente. Mas o maior problema nosso hoje é que, devido à correria, às vezes a gente não está dando, ouvido para ouvir essa voz do Senhor, né? É o que está até falando aqui nesse versículo 7, que diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós buscamos ao Senhor, mas não conhecemos a voz do Senhor, né? E nós precisamos reconhecer essa voz, que é muito diferente da voz do mundo, né? Às vezes vai falar através de sonho, às vezes vai falar uma simples paz no coração, né? Mediante uma situação que a gente está para decidir, e às vezes vem uma turbulência e nós temos que dar atenção a essa voz que fala dentro da gente, que é a voz do Espírito Santo, já que ele está dentro da gente, né? Está dentro daqueles que verdadeiramente o seguem. Então nós temos que ouvir essa voz e seguir. E é o que eu queria deixar aqui, que a gente se atente e aprenda, a ouvir essa voz que vem de Deus. Ela é uma voz diferente. Ela não é uma voz como a dos homens, uma voz do mundo. É uma voz do Espírito Santo de Deus falando ao nosso espírito. Por isso nós temos que estar, sempre próximo do nosso Senhor, sempre buscando na palavra, para que a gente venha entender quando é o nosso Deus que está falando conosco. Às vezes a gente está, diante de uma decisão e não sabemos onde buscar, né? E às vezes o nosso Senhor está falando conosco, uma simples paz no coração, ou numa simples aflição, né? Às vezes ele está te dando um não na aflição e uma paz, para te dizer que sim,
e às vezes a gente não está ouvindo essa voz porque não conhecemos a voz do Senhor. Que nós passamos, né, buscar mais no nosso Senhor, mais na palavra dele, através de oração, jejum, para que a gente venha a entender verdadeiramente a voz do nosso Senhor, para que a gente ande, né, todos os dias na graça do nosso Deus, ouvindo essa voz maravilhosa, né, essa voz que mesmo diante das tribulações nos traz paz. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que a gente possa estar ouvindo e aprendendo a interpretar, né, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, que fala todos os dias conosco. Basta que a gente dê ouvido e que a gente busque na palavra para que a gente venha entender quando é o nosso Deus que está falando conosco. Só assim, né, iremos ter verdadeira paz, iremos andar verdadeiramente no caminho do Senhor. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos mostra que o Senhor fala conosco, né? Fala às vezes através de sonho, fala através de uma simples paz no coração, né? Fala através da palavra e fala às vezes através de mensageiros, né? Que nós possamos estar tendo discernimento em nossos corações para entender que é a sua voz falando conosco, até para que não venhamos ser enganados por esse mundo. É o que eu lhe peço, que abençoe a cada um e que os dê entendimento na sua palavra para eles entenderem a sua real voz e aprenderem a ouvir e interpretar e entender que é o Senhor que está falando. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.